Vitória Silva Paiva e estamos aqui dando início à nossa série de estudos bíblicos intitulada Estudando a Palavra, onde vamos compartilhar com vocês alguns estudos da Palavra de Deus sobre diversos temas. O tema de hoje é Pensamentos Abençoados. Será que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem algo a nos ensinar a respeito de gerenciarmos os nossos pensamentos, de maneira que eles venham a agradar a Deus e ao mesmo tempo trazer muitos benefícios para nós? O que podemos ler da palavra sobre isso? Será que a palavra tem algo a esse respeito? Vamos conferir nesta tarde. E vamos dar início ao nosso estudo bíblico com a leitura em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículos do 4 ao 8. Passemos a ler a palavra do Senhor nesta tarde. Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 ao 8 está escrito: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhes por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, aleluia, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Continuando o versículo 8, que é o versículo-chave dessa leitura, o versículo de ouro, diz: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Vejam que palavra maravilhosa sobre pensamentos abençoados já nos trouxe aqui a palavra do Senhor. Nós vamos fazer aqui esse estudo com vocês, explicando alguns pontos de como você pode gerenciar seus pensamentos para que eles possam agradar a Deus e ao mesmo tempo contribuir para os benefícios da sua vida espiritual e física. Veja só, queridos, nós vimos na leitura, acabamos de ver na leitura que o cristão, ele precisa ser uma pessoa amável, não se deixar dominar pela ansiedade, não ser aquela pessoa que carrega a ansiedade como um fardo na sua vida. Ter paz de espírito, uma paz que excede todo o entendimento, porque é uma paz que ela vem sobre nós independente da circunstância. E esse prêmio, esse presente de conduta, de um comportamento assim, agradável, pacífico, abençoador, não ansioso, ou seja, um comportamento equilibrado, ele vem a partir dos seus pensamentos. A receita está na mesma leitura bíblica. Nós devemos cultivar bons pensamentos para que possamos expressar boas ações. Pensar é uma faculdade mental. Por exemplo, os animais não têm essa faculdade. Os animais eles agem por instinto de sobrevivência. Mas nós pensamos, se você chegar a dar um remédio, quem tem animal de estimação, for ministrar um remédio, uma injeção, por exemplo, no animal de estimação, tem que ter todo o cuidado, levar ao veterinário. E aqueles que se arriscarem a fazer em casa, correm o risco de serem machucados pelo seu animalzinho, que não entende que você está ali querendo curar, querendo minimizar o sofrimento dele. Ele vai agir por instinto e vai querer te morder, te arranhar, se for um gato. Então, o animal, ele não tem essa faculdade privilegiada que nós, seres humanos, temos, que é pensar, planejar nossas atitudes, certo? Nossa faculdade de pensar pode parte para várias palavras. Se você pegar um dicionário e olhar o que significa pensar, você vai encontrar, por exemplo, as seguintes definições: elaborar ideias ou raciocínios, julgar, preocupar-se, supor, refletir, meditar, cogitar, tensionar e também pensar significa lembrar ou recordar. Olha que interessante. Então, nós vamos passando um pouquinho na palavra do Senhor
em cada uma dessas etapas. Por exemplo, quando é que eu uso meu pensamento para elaborar ideias ou raciocínios ou julgamento, preocupações, suposições sobre as pessoas. Vamos lá. Na Bíblia, você sempre tem a sua Bíblia em mãos, porque o objetivo é ser um estudo bíblico. Se você abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 22, Mateus, Novo Testamento, né? O primeiro dos evangelhos, capítulo 22, certo? Vá passando aí comigo. A Bíblia que eu estou usando hoje para esse estudo bíblico é a Bíblia Sagrada NVT, Nova Versão Transformadora. Eu já tenho tudo aqui copiado no meu caderno, mas estou abrindo a Bíblia para te incentivar a você folhear a palavra. Confira tudo o que você ouvir sobre Deus, sobre os caminhos do Senhor, confira na palavra para ver se está ok, tá certo? Então, se você abrir sua Bíblia lá no capítulo 22 de Mateus, no versículo 42, 22, 42, Jesus, eu vou ler a partir do 41, para ficar mais claro. Jesus Cristo, ele pergunta para os fariseus, ele estava rodeado dos fariseus, o versículo 41 nos diz, e Jesus lhe fez a seguinte pergunta, versículo 42. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Ou seja, Jesus aqui queria saber que ideias, que suposições, que julgamento, que juízos as pessoas tinham sobre ele, aqueles fariseus. E eles vão começar a responder que era filho de Davi, por aí vai. Se você quer saber o resto, leia o restante da leitura, tá bom? Nos interessa somente esse trecho para ilustrarmos aqui que Cristo, quando perguntou aos fariseus o que pensais vós do Cristo, ele queria saber o que aqueles homens expressavam ao seu respeito. Por quê? Porque às vezes nós nos preocupamos com outras pessoas, isso é normal, certo, gente? Nós nos preocuparmos com outras pessoas, até certo ponto é até saudável, mas essa nossa preocupação tem que ser comedida para que nós não comecemos a supor coisas sobre as pessoas, a criar juízo de valor sobre as pessoas, a julgar essas pessoas baseadas nas nossas ideias, nos nossos raciocínios, e muitas vezes nos nossos pré-conceitos, ou seja, conceitos pré-concebidos sobre aquelas pessoas, certo? E a Bíblia nos orienta que quando nós tivermos essa atitude de querermos julgar, querermos supor algo sobre alguém, a Bíblia nos orienta para nós primeiro fazermos isso com nós mesmos, certo? Lá em Gálatas, capítulo 6, do versículo 3 ao 5, você vai abrir sua Bíblia de novo, lá em Gálatas, capítulo 6, tá certo? Deixa até marcadinho a leitura de Filipenses, se você quiser, está ali tudo pertinho. Gálatas, capítulo 6, tá certo? Versículos do 3 ao 5. Olha o que está escrito na palavra do Senhor, tá bom? 6, 3 ao 5. Passemos a ler juntos. Vamos lá. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Vejam, queridos, quando nós pensamos de nós mesmos, geralmente nós temos as melhores ideias ao nosso respeito, não é? Sempre nos achamos que estamos numa posição de privilégio e às vezes queremos julgar os outros porque eles não são iguais a nós. Então veja como você vai coordenar agora os seus pensamentos, como a Bíblia orienta, para que você não seja esse juiz, que essa função de juiz somente pertence a Deus, mas que você seja um avaliador de si mesmo e possa se examinar para que em você melhore cada dia a sua conduta, porque cada um de nós é responsável, como a Bíblia acabou de dizer, pela própria conduta, certo? Então, cada um preste atenção no que está fazendo e faça bem o seu trabalho. Não fique comparando sua vida com a de outras pessoas, mas tente fazer aquilo que você sabe fazer, aquele talento que Deus te confiou, bem feito, e assim tu agradarás ao teu Criador. Outra ideia sobre pensamento, certo? É o refletir ou meditar. Vamos lá, vamos entender como isso acontece na Bíblia, tá certo?
Lembrando que, ainda em relação a elaborar ideias e raciocínios, não só sobre pessoas, sobre coisas, sobre acontecimentos, vamos buscar sempre entender os outros, certo? A receita melhor de todas é essa: busque se colocar no lugar do outro, busque entender o outro, e assim você com certeza vai mudar o seu modo de pensar sobre aquelas pessoas. Vamos pensar agora em pensar no sentido de refletir e meditar. Bem, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, você vai encontrar lá em Colossenses, né, bem ali pertinho de Filipenses, o livro seguinte, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Olha o que está escrito, que coisa interessante. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha só. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Quando a Bíblia nos orienta, lá em Colossenses 3:2, a pensarmos nas coisas de cima, ou nas coisas do alto e não nas que são na terra, significa que tudo o que fizermos aqui devemos fazer pensando nas consequências eternas. Porque nossa vida eterna é o que temos por garantia quando nós temos a nossa salvação, a garantia de sermos filhos de Deus e de sermos eternos como Jesus, né? Então, pensar nas coisas celestiais nos ajuda a superar momentos difíceis que passamos aqui. Às vezes você se sente injustiçado, às vezes você passa por uma tribulação, por uma provação, ou mesmo por uma dificuldade na sua vida terrena. E se você olhar para a terra, olhar para um lado, olhar para o outro, ver que algumas pessoas que você contava com elas lhe abandonaram, você vai se desanimar, vai se frustrar, vai se deprimir. Mas quando você começa a pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas recompensas que te esperam na vida eterna, então você consegue ter um pensamento alargado e um pensamento que agrada a Deus. Porque nós estamos aqui na terra de passagem. Nós não viemos para ficar aqui, certo? Nós somos do céu e para o céu voltaremos. Então, alguns tópicos, eu vou dar aqui alguns tópicos para você pensar nas coisas que são de cima. Quando você se sentir angustiado com alguma coisa que te afligiu aqui na terra, começa a pensar nas coisas que são de cima e veja que o teu pensamento será abençoado e a tua conduta também. Olha só, o céu, pense no céu, pense na vida eterna, pense no arrebatamento da igreja, pense no governo de Cristo. Pense aí nas bênçãos que você vai gozar naquela nova vida, onde não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem tristeza, nem fome, nada de ruim haverá naquele lugar maravilhoso que espera por mim e por você, quando Jesus assim nos chamar para estarmos com Ele. Quase sempre a reflexão e a meditação, elas são impulsionadas pela nossa imaginação. É a nossa imaginação que nos ajuda a criar as ideias, a criar as coisas que ainda não vimos, mas podemos ter uma ideia. Por exemplo, o céu. Quando a gente começa a ler no Apocalipse a descrição do céu, lá tem um rio cristalino, que lá tem um trono, lá as ruas são de ouro e de cristal. Então, sua imaginação, ela lhe permite criar, ela lhe permite ter ideia das coisas. Isso é o refletir, o meditar. Nós devemos sempre refletir na palavra do Senhor. Buscar encher nosso pensamento, nosso coração. Coração, quando eu falo aqui, gente, é o nosso centro nervoso emotivo, tá certo? O centro das emoções. Não é o coração, o órgãozinho, não. Mas é o nosso centro nervoso emotivo. Nossas emoções, tá certo? Então, vamos tentar sempre colocar a palavra do Senhor nos nossos pensamentos. Vamos lá, cogitar e tensionar. Cogitar e tensionar nada mais é do que quando eu tenho a intenção de fazer alguma coisa. Então, eu estou cogitando, eu tensiono, eu quero fazer algo. Isso só acontece, primeiro, no plano mental, ou seja, no nosso pensamento. Nós planejamos aqui o que vamos executar, tá certo? Então, quando nós pensamos fixamente, por exemplo, nós temos um objetivo de vida e nós pensamos fixamente naquele objetivo, parece que tudo ao nosso redor quer nos fazer ir para aquele objetivo. Então, nós tentamos alcançar aquele objetivo e concentramos todas as nossas forças, nós lemos aquilo que nos leva para perto do nosso objetivo, nós procuramos pessoas que nos levem para perto do nosso objetivo, porque estamos na intenção de conseguir realizá-lo, verdade?
Infelizmente, essas coisas, esses pensamentos fixos na intenção de fazer algo, eles servem para coisas ruins e coisas boas, certo? Infelizmente, para as coisas ruins. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Lá em Marcos, capítulo 7, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículos do 20 ao 23. Vamos lá, Marcos 7, do 20 ao 23. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Já tenho tudo digitado aqui, mas é o costume de manusear esta palavra maravilhosa. Marcos 7, do 20 ao 23. Jesus estava ensinando as pessoas sobre pureza interior. Nesses versículos, ele diz para nós: aquilo que vem de dentro é que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que os contaminam. Ou seja, o que contamina o homem na sua vida espiritual são os maus pensamentos. Resumindo tudo: pensamento de adulterar, pensamento de invejar, pensamento de matar, pensamento de furtar, pensamento de perversidade, pensamento de cobiça. O que foi resumido aqui na Bíblia? Os maus pensamentos contaminam a pureza, a nossa santidade, a vida espiritual e tiram do homem a salvação, se ele não se arrepender desses maus pensamentos, se ele for até o fim e chegar a colocar esse pensamento em prática. Olha que coisa terrível. Então, esses maus pensamentos, eles podem ser eliminados, cortados, e você pode me perguntar como. Vamos lá. Se você, como cristão, ou se você ainda não é cristão, mas está vendo esse vídeo e deseja no seu coração se tornar um cristão, se você começar a encher o seu pensamento de trechos da palavra de Deus, a fim de fortalecer sua vida espiritual, se você começar a guiar as suas emoções com textos de ânimo, de encorajamento, de advertência, advertência é conselho, coisas que te aconselhem a não ir pelo caminho errado, você vai conseguir cortar esses pensamentos. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está registrado na palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Veja, a palavra de Deus, ela pode cortar o fluxo de um mau pensamento, lançando sobre ele a luz divina. Por isso é válido o conselho da epístola aos Filipenses, que nós lemos, a leitura de hoje, Filipenses 4, do 4 ao 8. Devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Tudo em que podemos encontrar virtude e louvor deve ocupar o nosso pensamento. Quando eu falo a palavra de Deus, eu também estou me referindo a hinos, a louvores que você pode ouvir, louvores inspirados por Deus pela palavra do Senhor, pregações, coisas que façam mudar o fluxo do seu pensamento. Quando você estiver tendo um pensamento desses que vai levar você a cometer algo ruim, então você corte esse fluxo maléfico e você corta esse fluxo fazendo uso da boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Finalmente, nós vamos falar sobre o mais importante do que é o pensamento. O mais importante em que sentido? No sentido de que vai te ajudar. Agora eu vou dar a receita, deixei para o final, a receita do bolo, do que vai te ajudar a gerenciar os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque pensar também significa lembrar ou recordar. Os nossos pensamentos podem ser influenciados, pessoal. Quando eu escolho ouvir uma música melancólica, quando eu escolho assistir um filme de terror, quando eu escolho uma companhia que sempre tem palavras negativas para mim, eu estou colocando as minhas emoções em risco.
Eu estou colocando o meu emocional e, ao mesmo tempo, o meu interior em risco. Eu estou trazendo para o meu emocional, para a minha memória, para o meu pensamento, coisas ruins, coisas desagradáveis. Os nossos pensamentos, eles podem e eles são influenciados. Pensar também significa lembrar ou recordar de algo. Sabendo disso, o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 3, 1, 2. Vejam só o começo dessa carta, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. O começo desse capítulo, perdão, dessa carta de Pedro. O que está escrito? Olha só, amados, esta é minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Aqui Pedro fala de duas ferramentas poderosas para gerenciar os nossos pensamentos. A memória, a lembrança, né? Quando a gente traz recordações à lembrança, e a lembrança, perdão, e a memória. Já falei nas duas, né? Estava aqui olhando se eu tinha esquecido alguma coisa, porque essa parte é muito importante. Então, ele disse assim, eu quero refrescar a memória de vocês. Eu quero que vocês se lembrem do que Cristo falou, do que os profetas falaram, certo? Ou seja, colocar coisas boas na nossa mente. Há algum tempo atrás, quando eu era uma criança, eu lembro de uma situação muito ruim que aconteceu na rua em que eu morava, em que um senhor, ele havia se suicidado. Ele havia tirado sua própria vida por um problema amoroso que ele estava passando. Algum tempo depois, já adolescente, também aconteceu algo que me chamou a atenção em outra rua próxima à minha. Cidade pequena, a gente sabe de tudo, de todo mundo. Uma jovem também, por problemas amorosos, havia tirado sua vida. E o que esse senhor e essa jovem tinham em comum é que eles, no dia de cometerem essa insensatez, retirar a própria vida, serem os algozes de si mesmos, eles retiraram as suas vidas, é que tanto o senhor quanto a jovem, eles haviam passado o dia ouvindo músicas melancólicas. Como os jovens chamam hoje, músicas de sofrência, de sofrimento. Eles tinham passado o dia inteiro, o dia anterior e o dia de cometer o mau ato de tirar sua própria vida, ouvindo músicas melancólicas. Olha só como aquelas músicas influenciaram os seus pensamentos. Talvez se eles tivessem cortado o pensamento mal pela raiz, lembrando de coisas boas, lembrando ela, por exemplo, que era uma jovem que tinha um futuro todo pela frente, que poderia encontrar uma pessoa melhor. Porque às vezes, gente, as pessoas que Deus tira da nossa vida, das nossas vidas, as pessoas que o Senhor tira das nossas vidas, são livramentos de Deus para nós. E aquela jovem não tinha aquela visão. Do mesmo modo, aquele senhor que passou por esse problema, talvez se ele tivesse procurado um aconselhamento, tivesse procurado ouvir um hino de ânimo, que o animasse a reagir, a ser vitorioso, a sair daquele abismo, a situação tivesse sido outra. Então, nós devemos vigiar naquilo ou naqueles, que podem envolver pessoas também, que podem nos provocar pensamentos. Por quê? Devemos vigiar nas músicas que ouvimos, nos programas de televisão que assistimos, nos amigos que escolhemos para nos aconselhar, nos exemplos de vida que queremos imitar, nos livros que lemos, isso só aqui de uma forma bem geral, para mostrar aquilo que pode influenciar o teu pensamento. Um livro que você lê, uma música que você ouve, um programa de televisão que você assiste, um aconselhamento de alguém, tudo isso influencia o seu pensamento, certo? Devemos ser seletivos em nossas memórias e lembranças. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que essa seja a sua receita de vida hoje. Busque, procure trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te tira da situação ruim para a boa, certo? Devemos pensar por nós mesmos, mas com a capacidade que vem de Deus. O nosso pensamento, enquanto cristãos, deve amadurecer de acordo com nossas fases de vida.
Em 1 Coríntios 13:11, está registrado que o escritor de 1 Coríntios, ele nos diz, quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Isso significa dizer que o nosso pensamento ele deve evoluir. Nós não devemos nos comportar tanto no pensamento quanto nas ações, porque o pensamento vai refletir nas nossas ações, como crianças, imaturas, inconsequentes, mas devemos fazer o nosso pensamento evoluir espiritualmente, para alcançarmos a plenitude em Deus. Amém? E aqui, finalizando, quero dizer para vocês que nós, enquanto filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, nós devemos almejar e cultivar bons pensamentos, baseando-nos nos pensamentos do nosso Criador. Está registrado lá em Jeremias 29:11, que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Então, todo pensamento bom, agradável, honesto, puro, verdadeiro, digno de louvor, digno de virtude, é nisso que devemos pensar, como os pensamentos do Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E assim nós teremos o fim que nós esperamos, está lá no livro do profeta Jeremias. Devemos buscar em nós o crescimento espiritual, baseando os nossos pensamentos na palavra santa de Deus, buscando cultivar bons pensamentos, trazendo boas memórias, trazendo boas influências para o nosso pensamento. E assim nós vamos produzir ações que nos beneficiarão e também agradaremos a Deus, certo? Eu espero que em nome de Jesus, você a partir de hoje aprenda a gerenciar os seus pensamentos. Comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz coisas boas, que sintoniza você com o teu Criador. E ficaremos por aqui nesta tarde. Até o próximo, estudando a palavra, se o Senhor nos permitir.